Rogers, uma lenda no mundo dos investimentos e dos negócios, cofundador da Quantum Fund. Seja bem-vindo ao show, Jim. Estou muito contente de estar aqui, Sophie. Seja bem-vindo a Moscou. Você está prevendo uma massiva quebra na economia dos Estados Unidos e do mundo. Como será essa crise? Será tão ruim quanto a que tivemos em 2008? Não, Sophie, ela será muito maior. Você deveria estar mais informada. Será muito pior. Nós tivemos um problema em 2008 porque a dívida estava muito alta. Agora a dívida está muito maior em todo o mundo. Da próxima vez que tivermos um problema, será pior do que em 2008. Você deveria estar muito preocupada, deveria estar ciente, e você deveria se preparar. Não tenho tanto conhecimento quanto você tem sobre as questões da economia e de finanças, mas diga-me, você tem falado sobre uma recessão iminente que vai paralisar os Estados Unidos. Mas, por exemplo, nós estamos vendo a economia americana crescer, a taxa de desemprego está diminuindo. Então, o que irá causar a crise em si? Em primeiro lugar, você está vendo os dados do governo. Você se lembra da União Soviética? O governo também tinha números muito bons. Os Estados Unidos agora estão mostrando muitos dados que não são legítimos e precisos. Ao olhar desemprego, por exemplo, eles deixam de contar muitas pessoas dizendo que não estão procurando por emprego mais. Então os números são artificiais nos Estados Unidos. Mas sim, alguns números podem até estar muito bons. Se você está em Wall Street ou no mercado financeiro, por exemplo, você está em boa situação. Mas apenas porque o governo está imprimindo um monte de dinheiro e impondo um monte de dívida. Se você for para o Texas, para o Norte, para o Meio Oeste, eles também não estão bem. A grande maioria do país não está indo bem. Tudo bem, mas dê-me algo concreto. Para quando nós temos que esperar a vinda dessa crise e o que será a sua principal causa? Sophie, nos últimos 18 meses nos Estados Unidos, a maioria das ações está caindo. A média está positiva por causa das grandes empresas que fazem a média subir. Mas isso porque o governo, o Banco Central dos Estados Unidos, está imprimindo um monte de dinheiro. As ações estão caindo, a maioria delas. A maioria das ações estão caindo, então os sinais de crise já estão presentes. Infelizmente, eles não são noticiados, porque não vendem manchetes. Então a crise já está acontecendo, parte do país está em recessão, a maior parte das ações está caindo. A crise já está acontecendo. Então, se você olha para as palavras dos planejadores e administradores de bancos centrais, os seus esforços para revigorar a economia estão funcionando. Então, o que está funcionando ou o que poderia funcionar sem a interferência do governo? Sem a interferência do governo, seria muito melhor do que está agora. Nós provavelmente já teríamos acabado com o problema de 2008 e de agora. Mas a maior parte dos americanos vai ter de dizer que suas vidas não estão melhores agora do que estavam em 2008 ou até em 2005. A maior parte dos americanos não possui uma vida melhor por um tempo muito, muito longo. Se você me perguntar o que fazer... Bem, em primeiro lugar, você me disse que precisamos do Banco Central. Eu diria que temos de abolir o Banco Central. Os Estados Unidos já tiveram 3 bancos centrais em nossa história. Os 2 primeiros desapareceram. Nós podemos viver sem o Banco Central como nós temos. Esse Banco Central é um desastre. Eles imprimiram um monte de dinheiro, criaram um montante enorme de dívida. Então a primeira coisa que temos de fazer é ou abolir o Banco Central, o que não é provável, ou dizer a eles para não ficarem interferindo mais. Dizer a eles para deixar de imprimir um monte de dinheiro e criar tanta dívida.